Deus. Fala para o seu irmão aí, lance fora o medo. Lance fora o medo. Esses dias eu estava assim, em um aconselhamento ou outro, conversando com um irmão aqui, outro ali. Eu percebi o quanto, né, que esse tema, ou essa palavra, medo, ou preocupação, ela faz parte do vocabulário dos irmãos. Né? Constantemente nós os pegamos como que intimidados ou paralisados por conta de medo. Cristãos, né, que são aqueles que, como nós vamos falar hoje, deveriam não viver no medo, ou lançar fora o medo, ainda assim, né, às vezes acabam sendo paralisados por conta do medo. Né? Semana passada eu falei a respeito, né, de quando você, lembra lá que você não pode acender a lâmpada, a candeia e colocar debaixo do alqueire. O alqueire aponta para o cesto, para o balaio, né? É a preocupação com a provisão, com as coisas, né, do sustento. E todas as vezes, irmãos, que nós, né, gastamos energia, gastamos força, gastamos tempo para ficar preocupado com o sustento, para ficar preocupado se nós vamos ter, para ficar com medo do amanhã, ou como diz Jesus, com medo do que nós vamos comer, não é? Ansiosos pelo que haveis de comer, ou com medo de não ter o que vestir. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos paralisamos, a nossa luz é apagada, e a nossa luz não brilha diante dos homens. E o Senhor nos chamou, né, para ser luz, sal e luz. Nós falamos disso semana passada, amém? Então é por isso que eu gostaria, né, e creio que nessa noite, né, através da palavra de Deus, do Espírito, da unção do Espírito, nós podemos, né, romper mais um momento, mais uma vez. A vida cristã é assim, sabe? Nós rompemos e continuamos. Né? Nós precisamos perseverar, perseguir em servir o Senhor. Quantos estão me entendendo? Então é assim, hoje nós recebemos algo do Senhor, recebemos uma revelação, recebemos uma palavra e damos um passo. Esse passo é o passo da maturidade cristã. Então a vida cristã é assim, sabe? Todas as vezes que você está aqui e nós estamos juntos, reunidos, você está dando um passo. Desde que você abra o seu coração, permita a palavra de Deus tocar, a comunhão dos irmãos entrar e tocar em você, a unção do Senhor te envolver. Todas as vezes que você permite que isso aconteça, você está caminhando na maturidade cristã. Eu não fico preocupado se você vai lembrar ou não da pregação que eu fiz há 2 meses atrás. Essa não é a minha preocupação. A minha única preocupação é, nesses 2 meses, você tem sido alimentado? Porque se você está sendo alimentado, eu sei, você está crescendo de maneira saudável. É isso que nós precisamos. Nós precisamos permanecer. Então eu creio que hoje, através, né, de mais, pela revelação do Espírito, mais uma decisão, mais uma atitude, né, de permitir com que o medo saia das nossas vidas, nós podemos romper um pouco mais. Amém? A palavra do Senhor diz, 1 João capítulo 4, verso 18, no amor não existe medo. Diga assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor, o verdadeiro amor, o real amor, lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, eu coloquei aqui, né, lance fora o medo, mas medo e preocupação sempre caminham juntos, irmãos. Medo e preocupação sempre vai estar junto. E eu já falei isso várias vezes para os irmãos, mas repito, certa vez lendo um livro, o pastor Kenneth Hagin, já é falecido, um autor americano, e ele falou algo que na verdade soa assim forte. Ele diz assim, normalmente na vida dos cristãos o último pecado a ser vencido é o pecado da preocupação. Soa meio forte você realmente ouvir que na caminhada cristã o último pecado a ser vencido é um pecado da preocupação. Por que soa forte, soa estranho? Porque na cabeça de muitos, na nossa cabeça em geral, preocupação não é pecado. Então,
fala, como assim o último pecado a ser vencido, né? Deus conhece, mas sabe, irmãos, só vivemos com medo e preocupados enquanto nós estamos na incredulidade. Incredulidade é pecado. Você só vive com medo e preocupado quando você está na incredulidade, porque na fé você encontra o descanso. Eu vou encerrar falando isso para você. A fé e o amor que nos coloca no verdadeiro descanso. Então, por que preocupação? Por que a ansiedade? Por que este temor, este medo tem a ver com pecado? Porque tem a ver com incredulidade. Todas as vezes que você perde a noção, o entendimento, a revelação da sua posição, da sua identidade, e você deixa de caminhar na fé que essa posição te coloca, você está sujeito a todos esses outros sentimentos, e um deles é preocupação. Um deles é o medo. Então, se você vive com medo, você, na verdade, está sendo incrédulo. Você não está crendo. Você não está lançando, né, como a sua âncora no Senhor. Aqueles que estão verdadeiramente ancorados no Senhor, eles sabem, os ventos vão bater, né, as ondas vão vir, mas eu estou no Senhor. Imagina, né, um barco. O barco pode ser, às vezes, não tão grande ou não tão pesado, mas se a âncora é grande, firme e é colocada num lugar firme, as tempestades vão vir, ele não vai sair do lugar. Você é esse barco, mas a sua âncora é a sua fé, que deve estar colocada no lugar certo. No lugar certo é o Senhor. Quando está me entendendo, diga amém. Então, Jesus fala algo para nós, o apóstolo Paulo fala também, e eu gostaria de ler com os irmãos. Por isso vos digo, não andeis, o quê, meus irmãos? Ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O apóstolo Paulo diz também para Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém? Em ambos os textos, a palavra ansiosos aqui, no grego, é merinau, que significa estar preocupado com. Todas as vezes que nós estamos ansiosos, a palavra diz ansioso, é estar preocupado com. Jesus, ele coloca até o tema, é estar preocupado com o alimento, estar preocupado com o que vestir. Por quê? Porque isso são retratos das coisas básicas da vida. Esse é um retrato das coisas básicas. É isso que, na verdade, faz com que nós fiquemos preocupados. O que vem para tirar a sua paz é, na verdade, as necessidades básicas. Ainda que você tenha situações que parecem ser mais complexas, se você analisar no fundo, é com coisa básica que você está preocupado. É com um sustento básico. É aonde morar, é o que comer, é o que vestir, é se vai ter ou se não vai ter. E é isso que muitas vezes nos inquieta, é isso que vem para tirar a nossa paz. E, infelizmente, né, muitos irmãos têm lidado, né, com problemas sérios, com problemas graves, mas esses problemas são apenas folhas e frutos da árvore. São apenas os frutos da planta. E aí nós atacamos os frutos, nós atacamos as folhas. Nós queremos, né, tirar essas folhas de problemas. Que problemas são esses? São problemas conjugais, são problemas de saúde, né, são enfermidades, ansiedades, depressão, medo de envolver na obra, medo de ser abandonado, medo de ser deixado, medo do amanhã. Aí você enfrenta esses problemas, falta de dinheiro, problemas conjugais, depressão, angústia. Você enfrenta esses problemas e ataca o fruto. Você ataca a pobreza, você ataca a enfermidade em si. Mas normalmente, passa um tempo, os frutos aparecem de novo. Então,
eu creio que ao falar sobre isso, nós estamos atacando a raiz. Fala assim comigo, o medo é raiz. O medo é uma das raízes, não são todas as raízes, mas eu posso te afirmar, uma das raízes, né, dos nossos problemas, irmãos, tem a ver com medo. Então, normalmente nós só tomamos ciência daquilo que está na superfície. E o medo é como uma raiz, ele está por baixo da superfície. E aí você não vai nele, você não ataca ele, mas eu creio que é a vontade do Senhor que nós possamos atacar. Gênesis capítulo 3, versículo 9, a palavra do Senhor diz: E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Primeira pergunta da Bíblia. Explica que essa é a primeira pergunta da Bíblia. Só abrindo um parênteses aqui, não tem a ver com a minha pregação, mas primeira pergunta da Bíblia, primeira pergunta do Velho Testamento é: onde está o homem? Sabe qual que é a primeira pergunta do Novo Testamento? Onde está a lei? Mateus capítulo 2, se não me engano. Por quê? No Velho Testamento, né, nós estamos aqui um retrato da velha aliança, o homem está perdido. Cadê o homem? Mas depois que Cristo vem, para que a lei? Onde está a lei? Quando você está me entendendo? Amém? Fecha parênteses aí, vamos continuar a leitura. Onde estás? Respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Diga assim, o medo é uma raiz. Essa é a primeira menção da palavra medo na Bíblia. Então, nós estamos falando de um assunto, nosso assunto hoje é medo. Primeira vez que medo é mencionado. Você acha que isso é importante para nós, sim ou não? Sim. Qual foi a primeira vez que o homem teve medo? Você percebe que o homem, tanto Adão como Eva, não tiveram medo algum antes de desobedecer, antes do pecado. Por quê? Porque Deus não te fez para ter medo. O homem não teve medo do leão que apareceu. O homem não teve medo do elefante porque era muito grande. O homem não teve medo de passar fome no outro dia. Ele teve medo depois que pecou. Como você está me acompanhando? Primeira menção, então, de medo tem a ver com a desobediência do homem. Estava nu, tive medo e me escondi. Então, aqui nós temos, né, a primeira menção. Conta-se a história, né, um pastor que, uma certa ovelha, um certo irmão, estava já meio afastado da congregação. Nós não temos esse problema aqui, nenhum dos irmãos se afastam da igreja. Mas o irmão estava ali meio faltando as reuniões, e o pastor falou: não, vou ter que visitar esse irmão. E o pastor foi, né, lá na casa do irmão e bateu na porta, e nada do irmão. E a luz estava acesa, o pastor sabia que o irmão estava lá dentro, e ele bateu na porta e nada, chamou e nada, bateu na porta de novo e nada. Aí passou ali meia hora, falei, Aí ele pegou um papel, uma caneta, escreveu Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O mais curioso foi que no outro domingo o irmão foi no culto. Aí o irmão foi no culto, na hora da oferta ele veio e colocou um bilhete no gasofilácio, escrito Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ouvi a tua voz, mas porque tive medo, me escondi. Claro, só uma brincadeira, uma ilustração. Mas todas as vezes que você sente vergonha, todas as vezes que você sente culpa, todas as vezes que você percebe, eu fiz algo errado, todas as vezes que você percebe que está em débito com alguma coisa, você se sente assim, você permite a culpa te atacar, você sente vergonha, o que vai vir junto? Medo. O medo sempre vai acompanhar a vergonha, a culpa, sempre. Então, tanto que, se não fosse por conta da lei, irmãos, não haveria o medo. Olha que interessante. A serpente, claro, é um símbolo de Satanás, ela tentou Eva, Adão, ao pecado, sim ou não? Por que a serpente não tentou Eva para matar Adão? Eva não ficou tentada,
Ou Adão, vou colocar aqui o homem, não ficou tentado a esganar a mulher, porque a mulher não parava de falar. Nenhum homem sentiu isso na vida, eu sei. Por que que a tentação não foi outra? A tentação foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção, porque não havia lei, não matarás. A única lei que havia é, não coma da árvore do conhecimento. Preste atenção, Satanás, a serpente, sempre vai te tentar com a lei. Sempre que a lei é colocada, a tentação vai vir. E quando você cai em tentação, a culpa vem. E quando você sente culpado, você se paralisa pelo medo. Vocês estão comigo? Amém? Então, o medo é uma raiz. E Gênesis capítulo 3, versículo 10, que nós lemos, nos conta como que o medo entrou no mundo, né? Como a primeira menção da palavra medo. Fala para o seu irmão, fala, o homem não foi criado para viver com medo. O homem não foi criado para ter medo, irmãos. E quando eu falo isso, eu não me refiro à masculinidade. Quando eu falo homem, é o ser humano. Não estou falando aqui da parte masculina do homem protetor, proteger a família, proteger a esposa, e não ter medo dos inimigos ou dos desafios. Estou falando como um ser humano. Você, irmã, você, mulher, você não foi criada para viver com medo. Você, homem, você não foi criado para viver com medo. O medo só nos assedia por causa do pecado. Porque o pecado entrou no mundo. E nós, então, somos tentados a viver preocupados, a viver com medo. Então, as pessoas têm medo de muitas coisas. Mas a origem de todos os medos é o medo de morrer. Então, a pessoa pode até falar, eu tenho medo de andar de avião. Mas, na verdade, o medo não é andar de avião. O medo é, eu estou dentro de um avião que vai cair. Se o avião cair, eu vou morrer. O medo, no final das contas, é o medo de morrer. Por quê? Porque esse foi o medo de Adão. Esse foi o medo de Adão. Pastor, mas por que Adão teve medo disso? O que Deus falou para ele? Você lembra disso? O que Deus falou a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é para comer, Adão. Porque se você comer, o que ele disse? Certamente morrerás. Aí o seguinte, o sujeito comeu. Adão comeu e, pelo menos fisicamente, ele tinha morrido? Ele não tinha morrido. Ele já tinha encontrado Deus? Também não. O que ele pensou? Deus falou que se eu comesse eu ia morrer. E eu estou vivão aqui. O que vai acontecer? Quando eu encontrar com ele, ele vai me matar. Pensamento lógico. Pensamento lógico. Ele falou, certamente morrerás. Tem duas formas. Ou é porque é um veneno que eu vou ingerir, ou porque ele vai me matar. É isso que ele está dizendo. Então, ele fica com medo de Deus. Primeira coisa, ele não fica com medo, ele fica com vergonha. Está lá o homem e a mulher, a Bíblia diz que eles estavam nus. Claro, a glória de Deus revestia Adão e Eva. Então eles não tinham vergonha da sua nudez. Mas quando eles comem, primeira coisa, seus olhos são abertos para ver a nudez. E eles ficam envergonhados. Eles ficam envergonhados. Essa é a primeira, vamos dizer assim, reação. Todas as vezes que você permite ser tentado pela lei e cair na tentação. Quando você cai em tentação, você fica culpado, envergonhado. E aí você entra num caminho de tentar resolver. Vou tentar resolver. E aí nós tentamos resolver da nossa forma. E aí então eles resolveram o problema da nudez. Mas resolveram do jeito deles. Vamos pegar aqui umas folhas grandes e vamos tampar a nossa nudez. Tamparam a nudez, sim ou não? Sim. Mas e diante de Deus? O problema continuava. E aí quando Deus estava para aparecer, porque Deus vinha todos os dias ter com eles, eles se escondem. Fala assim comigo, todo pecado vai gerar problema com o próximo e com Deus. Na lei é assim. Na lei, todas as vezes então que o homem cai, que o homem desobedece, ele tem um problema com o próximo e tem um problema com Deus. Aí você fala assim, o Velho Testamento não tem graça. A graça está no Novo Testamento. Irmãos, Deus sempre foi gracioso. E claro que
A revelação da graça está no Novo Testamento, porque Cristo é a graça. Mas qual foi a solução de Deus para Adão e Eva? Pega um animal. Lá em Gênesis não fala qual animal, mas em Hebreus fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor pegou um cordeiro, matou o cordeiro, e com as peles daquele animal, ele fez as roupas para Adão e Eva, já apontando para o cordeiro que viria ser morto em nosso lugar. Então o cordeiro é a substituição. Claro, estou falando isso para que você entenda que este problema foi resolvido. Você não precisa então mais estar sujeito. Eu sei, porque se você peca hoje, os primeiros sentimentos que vêm são os mesmos. O sentimento da culpa, o sentimento da vergonha, depois o medo, a preocupação, são os mesmos. Mas o problema foi resolvido. O cordeiro foi morto. Diga amém. O problema foi resolvido. Então, Adão disse, né, que teve medo, porque percebeu que estava nu, sentiu-se envergonhado. E aqui nós estamos vendo a origem, né, do medo. Deus havia falado para Adão que se ele comesse da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Sabe, irmãos, a base de todo medo, a base de todo sentimento de medo, a base de toda preocupação, é quando nós saímos da posição, quando nós perdemos por um momento o entendimento, a revelação de que nós somos os filhos amados de Deus. Nós falamos isso aqui no louvor, o pastor John ministrou também sobre isso. Sabe, o grande problema, pegando a ilustração que o John usou, o grande problema é que muitos acalentam, né, um pensamento do tipo assim: Deus está falando para mim, você se colocou nessa enrascada, agora trate de sair daí. Mais ou menos como quem quis andar sobre as águas foi Pedro. Agora você afundou, Pedro, trata de nadar. Mas não é essa a reação que nós vemos no Senhor. Você pode ter dado os primeiros passos sobre as águas, o que é algo sobrenatural. Mas acredite, meu irmão, se você vier vacilar, se você vier titubear na sua fé e você começar a afundar, sempre vai haver uma mão para te sustentar. Sempre vai haver uma mão para te socorrer. Então não acalenta esse pensamento do tipo, foi você que se meteu aí, então você se vira. Não, às vezes quem aprontou a bagunça foi você mesmo, mas Deus pode vir para arrumar essa bagunça. Porque Ele é bom, e Ele só faz isso com seus filhos. Então todas as vezes, né, que nós entramos permitimos, na verdade, sair, não é entramos, sair da posição ou do entendimento, da revelação de que somos amados, nós estamos num campo para ter medo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque escravos sentem medo, mas todos aqueles que são filhos, eles descansam no amor do Pai. É isso que diz Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Para quê? Para viverdes outra vez atemorizados. Diga assim: eu não recebi espírito de escravidão. O Senhor não deu para você uma posição de escravo. Ele deu para você uma posição de filho. Recebestes o espírito da adoção, ou melhor termo aqui é filiação. O espírito que você recebeu não é o espírito de escravidão. Por quê? Escravo pode sentir medo, mas eu e você não vamos mais viver atemorizados. Nós recebemos o espírito de adoção, no qual clamamos o quê? Abba. Abba é papai, paizinho. Quem se relaciona assim com Deus? Aqueles que sabem quem são. Nós somos os filhos, nós somos amados. Aprenda a descansar então na sua identidade. Aprenda a descansar nessa posição. Muitos, né, vivem procurando conquistar o amor de Deus. Conquistar como o sorriso de Deus. Eu preciso me esforçar aqui para fazer isso direito, porque Deus está esperando que eu faça isso para se alegrar comigo. Preste atenção. O que faz o Pai
se alegrar com você, o que faz o Pai te abençoar, o que faz o Pai amar você, não é o que você faz, é quem você é. É isso que faz, né, o Pai estar, vamos dizer assim, sorrindo para você. É interessante quando nós vemos o Senhor. Jesus, irmãos, quando foi começar o seu ministério, eu sei que os irmãos conhecem a história, mas quando ele foi começar o seu ministério, estava ali para ser batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz que quando ele foi ser batizado, o que aconteceu? O céu se abriu. O céu se abriu, o Espírito veio sobre ele em forma de pomba, mas teve mais alguma coisa que aconteceu. Quem se lembra? Uma voz foi ouvida. Uma voz foi ouvida, a voz do Pai foi ouvida. E ela disse o quê? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Preste atenção. Duas coisas nós podemos tirar como conclusão aqui. Primeiro, quantos milagres o Senhor Jesus tinha feito quando ele ouviu isso? Nenhum. Quais foram as obras que Jesus tinha feito para ele ouvir o Pai dizer que ele era um filho amado? Nenhum. Jesus estava começando o seu ministério. E a segunda coisa que eu tiro de lição aqui é: só vai ter um ministério de sucesso, um ministério exitoso, só vai ter frutos, seja na sua casa, no seu casamento, na sua profissão, no seu ministério, na sua liderança, nas suas células, só vai ter frutos quem sabe que é amado por Deus. É por isso que Deus fala, o Pai fala numa hora como essa, porque o batismo é o marco do começo, ao contrário de que muitos, né, quando passam pelo encontro, nós falam, você vai batizar? Não estou preparado. É como se ele tivesse que trilhar um caminho para depois estar preparado para batizar. Batismo não é conclusão, batismo é o começo de uma nova caminhada. Quantos estão me entendendo? Jesus não precisava se batizar, porque ele não tinha pecado. Mas para servir de modelo para nós, ele se batiza. Ele então desce as águas. Aquilo ali está também representando um início, um marco. E ele então, depois de 40 dias no deserto ali, ele parte e dá início ao seu ministério. Então o que o Pai fala não é no meio e no fim, é no começo. No começo, esse é meu filho amado. Você precisa ouvir do Pai. Você é meu filho amado. E você está ouvindo aqui domingo após domingo. Se você é novo na igreja, seja bem-vindo. Hoje estou te falando. O Pai te ama. Você é um filho amado. Você é um filho amado. E você precisa disso. Você precisa ter isso como um combustível para servir a Deus. Então, nós como homens somos cheios, né, de medos, mas a vontade de Deus é que nós não vivamos com medo. Então, se eu falei isso aqui no começo, conversando, aconselhando, e a gente ouve, quais são os medos que às vezes nos assediam, irmãos? Quais são os medos? Nós estamos falando de medo aqui, mas, de fato, você passa por algum tipo de medo, ou tem algum tipo de medo? Sabe, como pastor, posso dizer para os irmãos, não são poucos, são muitos, que têm medo do amanhã, porque tem medo de ser abandonado. Tem medo, né, do futuro, porque na verdade se acha indigno e não merece o amor, o acolhimento, os irmãos. Tem medo dos desafios da obra. É a hora de você liderar, é a hora de você se envolver. Irmãos, às vezes não quer nem fazer um curso na igreja, porque eles imaginam que se ele fizer o curso, aí ele vai ser cobrado, aí ele vai ser isso. Que medo é esse, filho? Joga fora esse medo. Medo de desafios novos, medo do novo, medo de correr risco, medo de vir a precisar depender exclusivamente de Deus. Sabe, se eu falasse para você, todos vocês aqui que são assalariados, eu sei, é Deus que sustenta você, mas através de um chefe, através de uma empresa, através de um patrão, sim ou não? Claro que você não precisa responder, mas só medita. Se eu viesse a falar para você assim, é o seguinte,
Deus falou que vai cuidar de você agora diretamente. Continua trabalhando nessa empresa, mas abre mão do seu salário. E Ele vai cuidar de você, e Ele vai te dar o quanto você precisa. É claro que você não precisa responder, mas 90% das pessoas falam o quê? Oh, obrigado, Senhor, deixa eu continuar com o meu salário aqui mesmo. Por quê? Porque é mais seguro. É um chão muito mais firme. O quê? Randon não atrasa meu salário. Entende? Em outras palavras, vai saber se Deus vai lembrar de mim. Tem 7 bilhões de pessoas para Ele ver. É esse tipo de preocupação que nós precisamos romper. Então, se você fosse, é claro que isso aqui é só uma ilustração, é fictício, mas na prática pode acontecer com um ou com o outro. Normalmente acontece com pastores, eu já passei por isso. Eu posso te dar meu testemunho. Eu sei, testemunho de pastor às vezes não vale muito para os irmãos, que falam, é assim que você é pastor. Mas, sabe, vou falar só para servir de exemplo para você. Quando nós somos enviados, eu fui pastor na videira em Goiânia e fui enviado. Nós temos 1 ano de salário pela vinha. A vinha sustenta os missionários enviados por 1 ano. E é 1 ano, vamos dizer assim, prorrogável. Ou seja, deu 1 ano, aí faz aquela... Todo mundo faz isso, né? Vai lá, conversa com o pastor Luiz, no caso daqueles que foram enviados por Goiânia, conversa com o pastor, fala, pastor, a igreja está lá com 30 irmãos, não tem como ter sustento de salário lá. Aí o pastor Luiz fala, não, então eu vou te dar mais 6 meses de salário, ou vou te dar mais 1 ano de salário, enfim. Normalmente isso acontece. Eu fui enviado em dezembro de 2013, quando foi dezembro de 2014, conversei com o meu supervisor aqui, nós estávamos indo para Goiânia, eu falei, pastor, esse é meu último mês de salário, né, eu já vou conversar com o pastor Luiz, porque a igreja não arrecada nem o valor do meu salário, muito menos pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo e pagar meu salário. Então eu já vou conversar com ele. Fui para a conferência em Goiânia, a conferência quarta é uma reunião de pastores, a conferência começa na quinta, quem já foi sabe como é que é. Na quarta-feira, né, o pastor Marcelo, na época, prega uma palavra do Espírito Santo, fala comigo, isso aconteceu em dezembro de 2014, e o Senhor fala, agora está na hora de você ficar nas minhas mãos. E eu abandonei conversar com o pastor Luiz. Eu só tive 1 ano de sustento. Pastor, e aí, passou dificuldade? Muitas. Passou uns apertos? Muitos. Mas até aqui me sustentou o Senhor. E hoje é provável que o que eu tenho, eu não teria só tendo salário de pastor. As adversidades, os desafios, as lutas nos fizeram crescer, nos fizeram amadurecer. E te digo mais, me fez prosperar, irmãos. Sabe, esse é o meu testemunho, mas pode ser o seu amanhã. Se Deus falar para você, eu quero que você fique na minha mão, eu vou te sustentar. Sabe qual que é uma forma prática disso acontecer? Eu não estou falando para ninguém tomar nenhuma decisão assim, né, de supetão, Deus tem que falar. É você deixar de ser funcionário para ser autônomo, empresário, profissional liberal. Não te dá um frio na barriga fazer isso? Sim ou não? Claro que dá. Tem uns que gostam de meter o pau em empresário, né? Se fosse muito fácil, todo mundo seria empresário. É muito mais fácil ser funcionário, muito mais. Então preste atenção, eu não estou aqui, né, falando para você deixar de ser funcionário e abrir uma empresa, não é isso. Estou falando assim, e se Deus propor isso para você? Entende? E se Deus te chamar, Ele falou, eu quero te abençoar, só que você vai ter que sair dessa empresa, que eu vou te abençoar aqui, ó. Só que aqui não tem salário fixo, não tem FGTS, não tem isso, não tem aquilo. Aqui você vai ser sustentado dia após dia. Você vai orar o Pai Nosso todos os dias. Senhor, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você ora o pão de cada mês, né? Mas a fé, quando vai avançando, é o pão de hoje me dá hoje. Eu várias vezes preciso passar por isso. O pão de hoje, Senhor, eu estou indo aqui lá para o meu fornecedor. Eu sei, o Senhor vai, eu tenho que pagar lá, eu não tenho dinheiro na conta. No meio dessa caminhada aqui, uma venda vai ter que surgir. Sabe, irmãos, eu tenho experiência que isso acontece. Eu sei, é Deus que faz. Deus que me dá. Então nós precisamos ter essa experiência. E isso é um teste de quê?
de medo, de preocupação. Preocupação se eu vou ter, preocupação se eu vou ser sustentado, preocupação se eu vou ter o suficiente. E eu tenho 3 filhos, você tem filho, ou você é solteiro, você vai casar. Será que vai dar? Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, e é isso. Será que vai dar certo? Sabe, irmão, você pode até levar perguntas para Deus, mas não leve perguntas incrédulas para Deus. Quantos estão me entendendo? Você pode levar perguntas do tipo Maria. Senhor, eu sou virgem, como isso vai acontecer? Do tipo, me mostra o caminho. Mas não leve perguntas que mostram sua incredulidade. Levem perguntas daquele que quer ser conduzido. Quantos pode dizer amém? Para nós partirmos aqui para o fim, nós precisamos, irmãos, ter os nossos olhos abertos para perceber o amor de Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 4. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho. Sabe que o conceito de amor no Novo Testamento não é o seu amor para com Deus, mas é o amor de Deus para conosco. E por que eu estou falando isso? Porque nós começamos essa ministração falando o quê? O verdadeiro amor, o perfeito amor lança fora o medo. Então fala assim comigo, só o amor pode lançar fora o medo. É só o amor. Aí você pode pensar, então eu tenho que amar a Deus. Primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Preste atenção, filho, você não consegue. Nem Davi conseguiu o primeiro mandamento. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não conseguiu amar Deus de todo o coração, todos os dias da sua vida. Ninguém conseguiu. Então, se você colocar a sua estaca, ou usando a ilustração que eu dei aqui, se você jogar a sua âncora, se gloriando no quanto você ama a Deus, vai chegar um momento que o seu amor vai falhar e você vai ficar acusado novamente. Se você tentar se relacionar com Deus nessa base de, porque olha, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, amarás o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, eu amo o Senhor. Claro que você tem que amar o Senhor, mas essa não é, ou este não é o amor infalível. Este não é o perfeito amor. Este amor é falho. O seu amor para com Deus, ele pode titubear. O seu amor para com Deus, ele pode oscilar. Mas o amor dele para com você é perfeito, pleno, constante e eterno. Diga amém. Lá na Bíblia, eu já falei isso para os irmãos, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós temos 2 discípulos que expressam essa diferença. São 2 ministérios, 2 perfis de fé e de ser discípulo de Jesus. Pedro e João. Eu já falei isso para os irmãos, deixa eu ver se eu coloquei aqui a referência. Coloquei. Pedro é um exemplo. Olha o que diz. Isso aqui estava ali na noite da Santa Ceia, a última ceia. O Senhor estava para morrer, se entregar na cruz. Esse é o contexto. E aí diz assim, replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Isso é um retrato de alguém que está baseado, que está alicerçado, que está ancorado no quanto ama a Deus. Por ti, Senhor, eu darei a vida. O que é isso, Pedro? Você não está sabendo de nada. Jesus não respondeu assim. Mas Jesus poderia ter falado, para de falar bobagem, Pedro. Quem vai dar a vida para vocês sou eu. Entende isso? Mas olha a presunção dele. Por ti eu darei a minha vida. Aí Jesus fala, darás a vida por mim, Pedro? Eu gosto dessa uma ironia de Jesus, né? Em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro é um exemplo de alguém que se gloria no quanto ama o Senhor. Aí nós temos outro exemplo. João capítulo 13, verso 23, diz assim, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Olha a maneira que ele se refere a ele mesmo. Evangelho de João. E ele está falando, o discípulo a quem ele amava era João. Ele chamava ele mesmo de o discípulo que Jesus amava. Se você fosse um colega de discipulado de João, você ia falar,
soberbo. Você acha que ele ama só você? Aí eu fico imaginando, João era o mais novinho. João tinha uns 17, 18 anos aqui. Ele falava, olha, só eu não estou dizendo não, mas que ele me ama, ele me ama. Eu imagino que esse era o discurso. Porque ele se referia a ele mesmo como discípulo que Jesus amava. Aí ele diz assim, discípulo que ele amava. A este fez Simão Pedro um sinal. Quem já participou de reunião de discipulado aí? Você acha que só na sua reunião de discipulado que tem essas coisas, essas conversinhas paralelas? No discipulado de Jesus tinha também. Eles estavam ali ao redor da mesa. Naquela época as mesas dos judeus eram baixinhas, sentavam tipo no chão, nas almofadas. O Senhor está lá com o cálice, com o pão, eles vão ceiar e Pedro fala assim, João estava lá reclinando no peito de Jesus. Ele fala, pergunta aí. Foi isso que aconteceu. Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Preste atenção, somente João soube quem trairia Jesus. E aí João vai e conta para Pedro. Você percebe que aquele que se gloria no quanto ama, tem que perguntar para aquele que se gloria no quanto é amado. Vocês estão me entendendo? Porque as primeiras revelações, ou as maiores revelações, ou talvez únicas revelações, Deus dá para aquele que Ele ama. Aquele que é amado, ele ouviu do Senhor. Aí aquele que fica se gloriando no quanto que Ele ama, ele teve que perguntar para Ele. Vocês estão me entendendo? Agora, pastor, tá bom, mas o que é isso aqui? Qual que é a conclusão disso? A conclusão, irmãos, que isso aqui são dois estilos de vida. São dois ministérios, é um exemplo para nós. No final da carreira ali, João estava aos pés da cruz, mas Pedro negou Jesus. Claro que depois Pedro foi restaurado. Mas ouça-me, todas as vezes que você se ancorar no quanto você pode amar a Deus, você vai vacilar, você vai errar. Mas todas as vezes que você andar baseado no quanto Ele te ama, você vai estar com o Senhor até o fim. Esse foi o final deles. Agora, com qual deles que você gostaria de se identificar? Pergunta para o seu irmão. E aí, Pedro ou João? Pedro ou João? Vê a resposta dele. Pedro ou João? Amém? Para nós encerrarmos, irmãos, nós precisamos cada vez mais nos alimentar do amor de Cristo. Queria dar um exemplo, né, para os irmãos. Talvez os irmãos nunca estudaram ali Levítico, Êxodo. Tem alguma coisa ali que é vida para nós? Deixa eu falar algo para você. Todas as vezes que um judeu, todas as vezes que o povo de Deus, no Velho Testamento, ia oferecer uma oferta pacífica ao Senhor, a oferta pacífica é aquela oferta que flui do coração, entende? Existia a oferta do pecado, existia um holocausto, mas existia uma oferta pacífica, uma oferta como quem diz assim, eu amo o Senhor e eu vou ofertar ao Senhor. Naquela época, adoração não era canção, adoração era uma oferta. O judeu, então, quando ele queria ofertar ao Senhor uma oferta pacífica, ouça-me, nós estamos encerrando. Ele vinha normalmente com um cordeiro. Ele vinha com um cordeiro perante o sacerdote. Você pode ler isso lá no livro de Levítico. E o sacerdote, então, fazia duas coisas antes de realmente queimar o animal. A Bíblia diz que tinham duas partes do cordeiro que não era para ser queimada, ela era do sacerdote. Preste atenção, você vai entender onde eu vou chegar. A Bíblia diz que o sacerdote separava o peito do cordeiro e a coxa do cordeiro. Primeiro, cordeiro aponta para Cristo. O peito nos fala do amor. A coxa é o músculo mais forte, a parte mais forte, nos fala da força.
da força, do poder do Senhor. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que o peito, ele deveria ser movido sobre o altar de holocausto. Então preste atenção. O sacerdote pegava o peito e a coxa. O peito deveria ser movido. A coxa deveria ser alçada. Quando o sacerdote pegava então aquele sacrifício, diante daquela pessoa que estava vindo fazer essa oferta, ele então movia o peito e alçava a coxa. Esse é o sinal da cruz. Quando então o sacerdote fazia aquilo, ele comia o peito e a coxa. Nós hoje somos os sacerdotes do Senhor. O peito e a coxa é para nós comermos. Todas as vezes que você sai da sua casa e vem aqui se alimentar, se alimente do amor de Cristo. É isso que vai nutrir a sua vida. Sabe, nós estamos aqui todos os domingos, alçando, na verdade, movendo o peito e alçando a coxa diante dos irmãos. Porque é o amor de Cristo que é o nosso verdadeiro alimento. É isso que te alimenta. É isso que na verdade te nutre. É isso que vai te dar vitória sobre o pecado. É isso que vai te dar vitória sobre as preocupações, sobre as ansiedades, sobre os medos. O verdadeiro amor, o perfeito amor, o amor de Cristo lança fora todo medo. E por fim, a palavra do Senhor diz, Gálatas capítulo 5, versículo 6: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Sabe que muitas vezes eu li esse texto pensando no meu amor. A fé que atua com o amor, entende? Fé e amor. Mas o Senhor nos mostra, o Senhor me mostrou que esse amor que não é o amor que eu sinto pelo Senhor, é o amor que Ele tem por mim. Então todas as vezes que eu recebo do amor, que eu contemplo o amor, que eu medito no amor, que eu ouço do amor de Cristo, a minha fé é ativada. E o que tem valor para Deus não é circuncisão nem incircuncisão, mas é a fé que atua pelo amor de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para compreender esse amor. Nós somos chamados para crer nesse amor. Nós somos chamados para sermos alcançados por esse amor. Você não precisa entender com a sua mente. Apenas abra o seu coração e fale, eu sou amado pelo Senhor. Todas as vezes então que você medita nisso, todas as vezes que você permite seu coração se encher, não do quanto você pode amar, mas do quanto Ele te ama, sabe o que acontece? Flui fé na sua vida. Se por um lado viver preocupado, viver com medo, é uma expressão de incredulidade, como eu disse aqui no começo,